hoje a gente vai falar sobre a distinção entre os tipos de diabetes. Para começar, se a gente parar para pensar, né, de maneira geral, assim, a distinção entre os tipos de diabetes, ela é relativamente simples, né? Porque se você pensa que mais de 90%, né, 90 a 95% dos pacientes com diabetes, eles têm diabetes tipo 2, né? Então, assim, na maioria das situações, quando você se depara com um paciente com diabetes, ele vai ter, na verdade, o diabetes tipo 2, que é uma doença que costuma se manifestar acima dos 40 anos de idade, né? Em geral, os pacientes com diabetes tipo 2, eles são obesos, né? 80% dos pacientes com diabetes tipo 2 são obesos. Isso a gente vai contrastar com a segunda forma de diabetes mais comum, o diabetes tipo 1, né? Que vai representar 5 a 10% dos casos. O diabetes tipo 1, ele é mais comum na criança e no adolescente. Em geral, os pacientes não são obesos, na maioria das vezes. No momento do diagnóstico, os pacientes com diabetes tipo 1, eles vão ter os sintomas clássicos de diabetes, né? Poliúria, polidipsia, perda de peso. Pra gente, alguns elementos a mais, né, que nos ajudam a confrontar esses dois tipos de diabetes são que, no diabetes tipo 2, se você se lembra que a fisiopatologia é relacionada a um aumento da resistência à insulina, o pâncreas começa a produzir mais insulina para compensar a resistência. Existe um quadro de hiperinsulinemia. No momento inicial, a hiperinsulinemia é capaz de vencer a resistência e, com isso, a glicemia permanece na faixa normal. No entanto, com o passar do tempo, a hiperinsulinemia passa a não ser suficiente e, com isso, a gente vai ter a elevação da glicemia. Então, o pâncreas, ele trabalha, né, no diabetes tipo 2, inclusive ele trabalha acima, né, da sua capacidade normal durante longos períodos, e aí ele vai entrando em falência, né, à medida em que o tempo vai passando, por conta, inclusive, desse excesso de atividade. Já no diabetes tipo 1, a gente tem uma fisiopatologia completamente diferente, né? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune em que existe destruição das células beta-pancreáticas, né, e uma incapacidade do pâncreas de produzir insulina. Como o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, então a gente pode dar esse diagnóstico da autoimunidade através da dosagem autoanticorpos, né, especialmente do anti-GAD, que é o mais prevalente, mas a gente tem também antilhotas, enfim, a gente tem outros anticorpos também. O fato é que no diabetes tipo 2, que é uma doença que não tem autoimunidade relacionada, os autoanticorpos, eles são negativos. Enquanto que nos pacientes com diabetes tipo 1, como o pâncreas é incapaz de secretar insulina, se a gente for verificar a reserva pancreática, quer dizer, até que ponto o pâncreas é capaz de produzir insulina, e isso a gente pode verificar através da dosagem do peptídeo C. Se a gente dosar o peptídeo C nos pacientes com diabetes tipo 1, a gente vai ver um peptídeo C bem baixinho, enquanto que nos pacientes com diabetes tipo 2, como o principal mecanismo é a resistência à insulina e o pâncreas é capaz de secretar insulina, né, no contexto do diabetes tipo 2, então os níveis de peptídeo C, eles são normais. Diabetes tipo 2. Tem uma outra característica que é a questão de descompensação aguda, né? Que o diabetes tipo 1, ele tem como descompensação aguda mais frequente a cetoacidose, enquanto que o diabetes tipo 2 tem o estado hiperosmolar não cetótico como a principal complicação. Essas características, né, essas características clínicas, faixa etária, presença ou não de obesidade, presença ou não de sintomas, lembrando que o diabetes tipo 2, em 50% dos pacientes, é assintomático, né? O paciente tem diagnóstico, no momento do diagnóstico o paciente é assintomático, mas essas características, junto com a característica de descompensação aguda, elas são intercambiáveis. Então isso quer dizer que se diabetes tipo 2 é acima dos 40, se for um paciente com 39, então isso vai ser diabetes tipo 1? Não, né? A gente tem diabetes tipo 2 em adolescentes, crianças, e a gente tem diabetes tipo 1 em indivíduos adultos. A gente tem uma certa sobreposição. De uma maneira geral, a gente consegue distinguir clinicamente o diabetes tipo 1 do tipo 2 e, eventualmente, a gente vai lançar mão também da dosagem de autoanticorpos, da dosagem do peptídeo C, que vão nos ajudar a distinguir entre essas duas formas principais
de diabetes. Além de diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1, a gente tem também o chamado LADA, né? E o que é o LADA? O LADA, hoje em dia, ele tem sido considerado um híbrido entre diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1. Sabe aquele da coluna do meio? É tipo isso, ele tá ali caminho. Por quê? Esses pacientes com LADA, eles vão ter a presença de autoanticorpos, a necessidade de uso de insulina, só que não vai ser inicial, e uma faixa etária que não é compatível com diabetes tipo 1. E pode ter a presença de resistência à insulina, pode ter obesidade envolvida. Então, o que acontece? Em geral, esses indivíduos com LADA, eles vão ter o diagnóstico entre os 30 e os 50 anos de idade. Primeiro momento, né, eles vão conseguir controlar esse diabetes sem insulina. E aí a gente caracteriza como LADA quando esse período é de pelo menos 6 meses, né? Pelo menos 6 meses sem precisar de insulina. Ele tem um anticorpo anti-GAD positivo, mas como eu falei, ele também pode ter obesidade, ele também pode ter resistência à insulina, enfim. E o fato é que a gente ainda não sabe muito bem a etiopatogênese do LADA. Então, até o momento, a gente considera o LADA como um híbrido em cima do muro entre diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1. Em geral, os pacientes que têm LADA, no início, né, eles não vão precisar de usar insulina, mas depois eles vão passar a necessitar do tratamento com insulina e esse vai ser necessário, né, indefinidamente para esses pacientes. Na prática do dia a dia, tem muito paciente por aí com LADA, que a gente não sabe que é LADA, e a gente pensa que é diabetes tipo 2. Então, tem muito diagnóstico errado por conta de lembrar o diabetes tipo 2. Uma característica importante é que esses pacientes vão precisar de insulina, né? E eles costumam necessitar de insulina bem antes dos pacientes com diabetes tipo 2. Então, se a gente lembrar que essa doença existe, a gente tem mais chance de dar diagnóstico do LADA. Dito isso, tem uma outra forma de diabetes que é importante a gente falar um pouco. E aí, o que acontece? Você já sabe, né? Se você me acompanha, se você conhece os meus conteúdos, você já sabe que o meu princípio é de que se você conhecer os mecanismos de base, né? Então, se você conhece a fisiologia, se você conhece a fisiopatologia, é muito mais fácil, né? Para você manejar, para você diagnosticar, para você tratar as doenças endócrinas. Então, eu fui te falando primeiro um pouquinho sobre a fisiopatologia do diabetes tipo 2, falei um pouco do diabetes tipo 1, aí eu te expliquei o LADA. E agora, eu vou te falar um pouquinho do MOD. O que é o MOD, né? O MOD é uma doença genética. A gente tem um defeito em um gene relacionado à síntese de insulina. Existem vários tipos de MOD. Por quê? Porque a gente tem diferentes defeitos genéticos ali nas células beta-pancreáticas e cada um desses defeitos pode resultar em um tipo de MOD. Então, é uma doença que acontece por mutações, né, por defeitos genéticos. E olha só que interessante, o MOD é uma doença genética, tem herança autossômica dominante. O que significa isso? A gente tem os nossos genes todos em parzinho, né? Quando a doença é de herança autossômica dominante, um indivíduo herde aquele defeito, basta que um dos parzinhos tenha a mutação. Isso faz com que, dentro de famílias, né, de famílias portadoras desse defeito genético, a gente tenha vários indivíduos que podem manifestar a doença, porque basta que o defeito esteja presente em um dos genes, né, um dos alelos, que é um dos parzinhos de cada gene que a gente tem no nosso organismo. Como a doença é de herança autossômica dominante, quando a gente vai conversar com o paciente, seja muito importante a gente perguntar sobre história familiar, porque no MOD, caracteristicamente, a gente tem pelo menos 2 gerações de portadores desse tipo de diabetes. Então, olha, por que a doença aparece? Ela aparece porque tem uma mutação em um gene, então tem um defeito genético em um gene relacionado lá com a síntese de insulina e secreção de insulina pela célula beta-pancreática. Como essa é uma doença genética, ela vai sendo transmitida, né? E aí a gente encontra várias pessoas afetadas numa mesma família. Isso é muito importante. Como que é a característica, né? A característica dessa doença é que ela costuma se apresentar
apresentar antes dos 25 anos de idade. Então, em geral, é um indivíduo jovem que vai apresentar hiperglicemia e que tem vários parentes também afetados e que também tiveram o diagnóstico cedo, né? Para a gente caracterizar como MOD, tem que ter pelo menos um parente, se não for o próprio paciente, pelo menos um parente, um membro da família que tenha desenvolvido, tenha tido o diagnóstico de diabetes antes dos 25 anos de idade. Porque a doença normalmente aparece, né, se manifesta no indivíduo jovem. E nesses pacientes não tem resistência à insulina. Eventualmente, eles podem até ter obesidade, mas não é uma característica da doença, né? Então, a prevalência de obesidade entre os indivíduos com MOD é a mesma da população geral. Tipo assim, nada impede que uma pessoa com MOD, com um defeito genético, também tenha excesso de peso. Porém, isso não é uma característica comum. Uma outra característica importante, esses pacientes, eles têm um defeito na secreção de insulina, mas esse defeito costuma ser um defeito leve. A célula beta, ela é capaz de produzir insulina, só que não em quantidades suficientes, por isso o paciente apresenta hiperglicemia. Mas se a gente dosar o peptídeo C desse paciente, a gente vai ver um peptídeo C presente, né? O peptídeo C normal. E isso permanece assim ao longo dos anos. Por quê? Porque o MOD geralmente é uma doença que tem uma evolução lenta, uma doença que não evolui. Aí eu vou te explicar um pouquinho melhor isso. Na verdade, eu te falei que a gente tem vários tipos de MOD, né? Porque a gente tem várias mutações diferentes, em genes diferentes, que podem ter a mesma repercussão, né? Prejudicar a síntese e secreção da insulina. E aí, o que acontece? Dentre os vários tipos de MOD, então começou com 5 tipos, depois 6 tipos, depois X, hoje a gente já tem 14 e ainda parece que tem mais tipos de MOD que ainda não são conhecidos. E aí o que acontece? Dentre os tipos de MOD, tem 2 que são os mais frequentes. A gente tem o MOD 2 e o MOD 3. Só para assim, para você, né, já ir se familiarizando, já que a gente está aqui falando sobre isso. Então, o MOD 2, ele vai acontecer por um defeito genético na enzima glucoquinase, enquanto que o MOD 3, ele vai acontecer por mutação num gene chamado HNF1-alfa. Bom, muito bem. Então, são genes diferentes, são defeitos diferentes, mas que vão resultar em hiperglicemia e em todo esse padrão que eu comentei aqui. Uma diferença que existe entre os dois é o seguinte, é que o MOD 2 não tem evolução. Então, assim, ele não vai implicar em risco de complicações crônicas, essas coisas. É uma hiperglicemia leve, que pode ser tratada muitas vezes só com mudança do estilo de vida, com uma dieta, enfim. E o MOD tipo 3, ele pode evoluir, muito embora essa evolução seja lenta, mas ele pode evoluir e aí vai necessitar, né, de um tratamento medicamentoso, geralmente vai responder bem a uma sulfonilureia. Então, geralmente o tratamento é feito com uma sulfonilureia, ou pode ser utilizado um inibidor de DPP-4, né, um análogo de GLP-1. Existe a possibilidade de progressão, é uma evolução diferente do diabetes tipo 2, né? A doença pode evoluir, mas é uma evolução mais lenta. Se você entende isso, se você entende o que é essa doença, você tem condições de suspeitar dela, né, quando você está diante de um paciente. Algumas dessas características, você fala, opa, isso aqui pode ser um MOD, né? Não necessariamente isso aqui é um diabetes tipo 2. Isso pode ser um MOD. E daí esses 2 tipos de MOD, o tipo 2 e o tipo 3, eles são os mais comuns, é tipo 30% a 70% dos pacientes que têm MOD, ou eles têm tipo 2 ou eles têm tipo 3. E aqui no Brasil já foram descritos, né, pacientes, famílias com MOD 2 e com MOD 3. Se você suspeitar da possibilidade de MOD, automaticamente você vai pensar ou em MOD 3 ou em MOD 2, né? Porque é a doença que existe aqui no nosso meio. As outras formas são possíveis, mas elas são tão raras que a probabilidade, né, de você ter um paciente diante de você é muito pequena. Então, como em medicina a gente sempre trabalha com o mais provável primeiro, né? Então, a gente precisa lembrar dessas possibilidades. Então, falou em MOD, pensou MOD 2 e MOD 3. E aí, como que você vai suspeitar disso? Poxa vida, é um paciente
que ele do ponto de vista de tratamento, de abordagem, então a hiperglicemia leve, ele responde facilmente, né, com tratamentos, mas ele não se enquadra naquele perfil do diabético tipo 2, né? Ele não tem uma resistência à insulina. Inclusive, o uso da metformina para esses pacientes vai ser eventual, né? Porque a metformina só vai ser útil no MOD se o paciente tiver coexistência de duas coisas, né? Se ele tiver um MOD mais resistência à insulina, tipo, se ele tiver obesidade e resistência à insulina, ele pode eventualmente usar metformina, mas a metformina não vai tratar o MOD especificamente, né? Lembra que a metformina é uma droga que atua sobre a resistência à insulina. Aí, se o MOD é uma doença que acontece por um defeito na célula beta pancreática, metformina não vai ter efeito, né? Então, se você tem um paciente foge do perfil do diabetes tipo 2, é interessante você pensar em MOD. E aí, você automaticamente estaria pensando ou em MOD 2 ou em MOD 3. E, em geral, a diferença entre eles é que o MOD 2 você vai conseguir conduzir facilmente, né, só com mudanças do estilo de vida, especialmente dieta, né? Essa doença não vai progredir. Você não precisa ficar rastreando complicações crônicas, enfim, porque a doença não progride. Enquanto que o MOD 3 vai requerer, né, tratamento com antidiabéticos orais e existe uma possibilidade maior de progressão. Então, esse paciente vai merecer o acompanhamento igualzinho do diabetes tipo 2, né? Muito bem, e aí dito isso sobre o MOD, eu também quero comentar com você sobre outras possibilidades, né, de tipos de diabetes que, como elas são menos comuns, muitas vezes elas podem passar despercebidas. E se você não estiver atento, não refrescar a sua mente em relação a essas possibilidades, pode ser que você vá comendo bola aí ao longo de anos, né, na sua atuação. Então, olha, por exemplo, tem um conjunto de tipos de diabetes, né? O tipo diabetes lipoatrófico, né? São as lipodistrofias. E se você não estiver atento, você nunca vai estar presente para esse diagnóstico. Vamos lá. Isso aqui, ó, é lipodistrofia. Você examina um paciente e você vê uma acantose nigricans importante. Aqui nessa foto, né, a gente está vendo uma acantose importante aqui em região axilar, né? Às vezes ela também é muito bem visualizada na região cervical, né, nas várias dobras cutâneas, diabetes lipoatrófico. É uma situação em que a gente tem defeitos genéticos, né, que fazem com que exista uma resistência à insulina muito grande, por isso os pacientes têm uma acantose nigricans brutal e também uma distrofia, uma lipodistrofia. Então, o tecido do paciente é muito reduzido, né? Ele quase não existe. Aí, o que acontece? A gente vai ver uma hipertrofia muscular, né, que é muito mais relativa do que absoluta, né? Por quê? Porque como a gente não tem panículo adiposo, olha só o que acontece. A inserção dos músculos e o desenho dos músculos fica muito mais visível. Então, olha só, um aspecto aqui, né, dessa bem musculosa e muita acantose nígrica. A gente tem aqui no Brasil a chamada síndrome de Berardinelli-Seipe, né? Essa doença, ela foi descrita inicialmente pelo Dr. Berardinelli aqui no Brasil e depois ela foi redefinida como síndrome de Berardinelli-Seipe, né? Que foi outro pesquisador que também identificou essa doença. Nós temos esse defeito genético na nossa população. Isso significa que você corre o risco de atender um paciente com essa síndrome, né? Em algumas regiões do Nordeste, várias famílias, né, portadoras da síndrome de Berardinelli-Seipe, mas em outros estados do Brasil também essa doença existe. Um paciente que se apresente, né, que chegue com um diagnóstico de diabetes, de hiperglicemia, quando você vai examinar o paciente, se você vê um perfil assim, é importante pensar em lipodistrofia. Nesse caso aqui, isso aqui é uma paciente, na verdade, essa foto é de uma paciente que não é aqui do Brasil, mas é portadora de síndrome de Berardinelli-Seipe. Para nós aqui no Brasil é importante a gente saber da existência. Às vezes a gente pensa assim, não, isso aí é doença que acomete somente os livros. Eu não vou me preocupar
porque essa doença só acomete os livros. E aí, o que acontece? Que você pode se enganar, né? É aí que você pode comer bola. Por quê? Porque essa doença existe aqui no nosso meio. Tem outras formas também, né? Tem a síndrome de Down, as lipodistrofias localizadas, né? Mas, assim, que são realmente condições bem raras e que vai ser mais difícil você ver. Mas se a gente sabe que a síndrome de Berardinelli-Secco foi descrita aqui no Brasil, ela foi descrita pela primeira vez aqui no nosso país. Ao exame físico, encontrou algum desses aspectos, lembre da possibilidade da síndrome de Berardinelli-Secco. Outra coisa, né? Outro tipo de diabetes que é importante a gente lembrar é da possibilidade de diabetes relacionado a doenças pancreáticas, né? Então, pacientes com pancreatite crônica, especialmente de origem alcoólica, né? Mas outras formas, né, de doenças pancreáticas, própria malignidade do pâncreas, né, e eventualmente até mesmo a pancreatite aguda, né, calculosa, também pode resultar em diabetes. E além disso, agora eu quero te chamar a atenção para um outro tipo de diabetes, que é o diabetes secundário a doenças endócrinas. Então, olha só, a gente tem muito paciente por aí que tem o seu diagnóstico da sua doença endócrina atrasado, não se pensar nessa doença. Você está vendo essa foto aqui dessa paciente? Uma fronte proeminente, olha esses sulcos, o pavilhão auricular, olha o queixo, né? Como tá proeminente aqui, tem até um prognatismo aqui. Essas fotos aqui, ó, são dessa mesma mulher, né, anos antes. Então, isso aqui, antes de adoecer, isso aqui ela já começou, ó, olha como que era a base do nariz dela, olha como que foi alargando, olha esse queixo, como que ele foi aumentando e como que ficou posteriormente. Só essa doença aqui é a acromegalia, né? Tem uma outra foto aqui para eu te mostrar, ó, para chamar a atenção, que olha só, olha o nome da doença. A doença chama acromegalia. Megalia é de aumento, né? É de extremidades. O que acontece nessa doença? Nessa doença a gente tem produção excessiva de hormônio do crescimento em uma pessoa adulta. A pessoa que já é adulta, a placa de crescimento não responde mais. Então, se tiver excesso de hormônio de crescimento, a pessoa não vai ter crescimento linear. No entanto, as cartilagens, extremidades ósseas e o osso mandibular, eles respondem hormônio do crescimento. Então, por isso, o indivíduo pode ter as extremidades alargadas, né, e as feições grosseiras. Por isso pode ter o prognatismo. As partes moles também crescem, né? Alterado. Nessa foto aqui, ó, desse paciente, se a gente olhar para a mãozinha dele aqui, o que ele apresenta nas mãos? O que a gente chama de dedos em salsicha, né? Então, os dedos se alargam, né? Ficam alargados por conta de edema de partes moles, articulações. Só para você ter uma ideia, em média, né, isso de dados de países desenvolvidos, o diagnóstico de acromegalia, ele costuma ser atrasado 10 anos. 10 anos, já parou para pensar? E o fato é que tem muito paciente com acromegalia que tem diabetes e está tratando do seu diabetes e o médico não pensa que ele pode ser acromegália. Algumas doenças endócrinas, como a acromegalia, vão cursar com diabetes. E por que isso? Porque na acromegalia a gente tem um excesso de GH. E o GH, assim como outros hormônios, tem uma ação contrarreguladora da insulina. Em condições fisiológicas, né, esses hormônios chamados contrarreguladores, né, da insulina, que a gente teria as catecolaminas, a gente teria o glucagon, o GH, o cortisol, esses hormônios, eles atuam contrabalançando, né, os efeitos da insulina. Eles aumentam a resistência periférica à insulina. E aí, se a gente tiver um desses hormônios em excesso, né, por exemplo, o GH, a gente vai ter um quadro de acromegalia com as suas múltiplas manifestações, que incluem hiperglicemia, porque um excesso de GH vai ser muita contrarregulação à insulina, então vai predispor à hiperglicemia. Eles induzem resistência à insulina. Então é para te lembrar, né? Porque, assim, o seu paciente diabético, ele pode ser, na verdade, um acromegalia. A acromegalia é uma doença rara, não é uma doença comum.
mas ela existe, né? E se a gente não estiver atento, a gente nunca vai pensar, e se a gente não pensar, a gente não vai diagnosticar e a gente não vai distinguir entre os tipos de diabetes. É a síndrome de Cushing. Aqui eu coloquei essa sequência de fotos aqui para te mostrar, né, os vários achados que a gente encontra na síndrome de Cushing, que pode ser uma síndrome de Cushing endógena por uma doença, né, que leva a uma produção excessiva de cortisol no organismo, ou pode ser uma síndrome de Cushing exógena, seria pelo uso de glicocorticoides sintéticos cronicamente, isso pode levar ao diabetes também. Então seria tanto a síndrome de Cushing endógena quanto o Cushing iatrogênico. E aí, olha só, aqui só para a gente ver, né? O paciente vai ter acúmulo de gordura aqui na região cervical posterior, que a gente chama isso de giba dorsal. Aqui, olha, a face cushingoide, né? Uma face arredondada, pletórica, né? Toda vermelhinha. Aqui o hirsutismo, né? Pra gente ver. Que mais? Aqui, ó, as estrias violáceas, o acúmulo de gordura na região abdominal, com uma atrofia da musculatura, né, principalmente distal. Aliás, com atrofia da musculatura, principalmente proximal, e o paciente pode apresentar fraqueza muscular proximal, enfim. Mas ele tem aquele aspecto de barrilzinho, né? Ele tem os membros afilados pela atrofia muscular e ele tem o abdômen globoso pelo acúmulo de gordura na região visceral. Também a presença de equimoses fáceis, né, por conta de uma fragilidade capilar, as estrias violáceas, enfim, os múltiplos achados. A síndrome de Cushing, na verdade, ela nada mais é do que uma síndrome metabólica piorada, né? E aí, muitas vezes, ela vai ser confundida com a síndrome metabólica convencional. Aí, esse diagnóstico também pode passar despercebido por longos períodos. Eu te mostrei a acromegalia, eu te mostrei a síndrome de Cushing, né, assim, o jeitão, mas eu também quero te lembrar que existe uma outra doença endócrina, existem outras também, né, tem o chamado glucagonoma, tem o próprio felcromocitoma, que é um tumor secretor de catecolaminas, e as catecolaminas também são hormônios contrarreguladores da insulina, e o glucagon, né, que também é um hormônio contrarregulador da insulina. Essa doença chamada glucagonoma, vou até te mostrar aqui, é uma doença rara, mas que pode acontecer. Vou te mostrar, né, como que é o aspecto, porque normalmente o glucagonoma, ele vai se apresentar como uma tríade. Então, normalmente, o que vai acontecer? Hiperglicemia, anemia e o chamado eritema necrolítico migratório. E aí eu vou te mostrar uma imagem dessa condição, não sei se você já viu, se você conhece, mas muitas vezes o eritema migratório ele pode preceder, né, a hiperglicemia. E é uma doença, assim, séria, né, uma manifestação, aliás, né, é uma manifestação grave, assim, que costuma ser generalizada, né, eritema, que costuma, e algumas vezes pode anteceder, né, a hiperglicemia do glucagonoma. E o que é o glucagonoma? É um tumor secretor de glucagon. Ele é um tumor benigno. Benigno só porque não é formado por células com característica maligna, né? Mas é uma doença, assim, que tem uma manifestação bastante intensa, né? Severa. E que, então, assim, a hiperglicemia também faz parte. E aí, com isso, a gente deu uma visitada, a gente deu uma geral nos tipos de diabetes, né? Começando lá do mais comum, do diabetes tipo 2, e aí fomos visitando outros tipos de diabetes, e o objetivo é te mostrar como que você pode uma abordagem melhor dos seus pacientes quando você está acompanhando os seus pacientes com hiperglicemia.